O Internacional segue a sua preparação para enfrentar o Fortaleza neste sábado pelo Campeonato Brasileiro e depois na terça encara o Bolívar pela Libertadores da América. Aos poucos, vem adicionando jogadores para o plantel, atletas que estavam no departamento médico e até atletas que estão chegando do mercado. Rômulo, por exemplo, já pode estar à disposição talvez na partida da próxima terça. E Hugo Malho, lateral direito espanhol recém-contratado, trabalhou normalmente e se colocou à disposição do técnico Eduardo Cudê já para a partida de sábado contra o Fortaleza. Aliás, o lateral foi apresentado e falou bastante sobre o que conhece lá da Espanha a respeito do futebol brasileiro e também do internacional. O Inter vê uma possibilidade de arrecadar grana com mais um negócio multimilionário da Arábia que está buscando reforços no alto escalão do futebol europeu. E o Grenal do Sub-20 coloca Luca como um destaque. O Inter é eliminado da Copa do Brasil, mas o centroavante, que ainda não foi utilizado pelo técnico Eduardo Cudê, fez um gol antológico no Beira-Rio. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 15 de agosto de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa terça-feira. Eu começo falando sobre o que eu vi do treinamento da manhã no CT Parque Gigante, tá? O Eduardo Cudê, de novo, só abriu o início da atividade, que é basicamente aquele período de aquecimento, mas é um aquecimento muito utilizado pela comissão técnica para a preparação de alguns elementos da equipe, tá? Os jogadores trabalharam muito a marcação-pressão em atividades diferentes, tá? Atividades de troca de passes, onde um grupo tinha a responsabilidade de roubar a bola rapidamente. Sempre se utiliza daquele fator de, até determinado período, ou se o time conseguir trocar 10 passes, por exemplo, dentro de um quadrado pequeno, o time que não roubou a bola tem que pagar flexões, tem que pagar apoio. Então, com base nesse ritmo também de competitividade nos treinamentos, que o Eduardo Cudê trabalha já desde o aquecimento, tá? E a partir daí vai trabalhando essa ideia de pressionar o adversário. Depois, o treinamento fechou, mas houve muito mais um trabalho técnico da equipe do que um trabalho tático. O trabalho tático e os trabalhos táticos que vão definir, por exemplo, qual o time que enfrenta o Fortaleza no sábado, qual o time que enfrenta o Bolívar na altitude pela Libertadores na terça-feira, esses trabalhos táticos devem acontecer a partir dessa quarta-feira, inclusive com o treinamento no CT Parque Gigante a partir das 13h30 da tarde, que a gente vai acompanhar também, e aí existem muitas dúvidas em relação a quais os times que o Cudê vai montar para essa sequência de jogos, tá? No treinamento de hoje a gente viu, por exemplo, o Rômulo correndo no gramado, mas correndo bem, tá? Ele já tá correndo bem. E a expectativa é que na terça-feira, contra o Bolívar, ele esteja à disposição, que ele possa viajar para La Paz para ser uma peça de opção do Eduardo Cudê no banco de reservas. Participou uma atividade separada, é verdade, mas correu bastante em volta do gramado. E outro que fez trabalhos separados é o Gabriel Mercado. E o Gabriel Mercado, ele tá fazendo trabalhos separados porque ele não joga no sábado contra o Fortaleza, tá? Ele foi suspenso. Em função disso, os caras, não, vamos dar uma guardadinha no mercado, fazer um trabalho físico especial com ele, para que ele possa suportar bem o jogo na altitude contra a equipe do Bolívar. Então o mercado está fazendo esses trabalhos separados no CT Parque Gigante. Talvez ali por quinta, sexta-feira, ele volte a trabalhar normalmente com um grupo de jogadores, tá? Então, Rômulo e Mercado com esses trabalhos diferenciados, e o time começa a ser definido para enfrentar o Fortaleza nessa quarta-feira em treinamentos táticos no CT Parque Gigante, tá? Na tarde dessa terça, a gente teve a apresentação de Hugo Malho, o lateral direito recém-contratado pelo Internacional junto ao mercado. Ele estava livre no mercado depois de terminar o seu contrato com o Celta de Vigo, tá? E na tarde dessa terça-feira eu gravei um vídeo relatando o que de mais importante o Hugo Malho falou em sua apresentação e principalmente trazendo uma fala dele que nos faz refletir. O Hugo Malho disse que se sabe muito pouco a verdade do futebol brasileiro lá na Europa, mas que se os jogadores da Europa soubessem como é o futebol brasileiro, existiria uma migração maior de europeus jogando aqui. Muitos europeus estão buscando um movimento de ir para a Arábia, ir para a China, e ele disse, cara, aqui no Brasil tem coisa boa também. O futebol é competitivo,
tem boas estruturas nas equipes, é um futebol que desperta muita mídia, muita torcida, muito envolvimento, muito engajamento. Então tem coisa legal aqui. Para os europeus também, quem sabe, olharem para esse mercado brasileiro. Foi o que disse o Hugo Malho. Então é bem interessante o que ele falou na entrevista coletiva, um cara de muito inteligente para falar, se expressa muito bem, é um líder também, foi capitão durante 8 temporadas no Celta de Vigo, e eu resumo tudo isso aqui, é só clicar para assistir e saber o que o Hugo Malho apresentou em sua apresentação. Detalhe, o Hugo Malho já se coloca à disposição para jogar com o Eduardo Cudê do ponto de vista físico, tá? Diz que tá pronto já para jogar no sábado contra o Fortaleza e também na terça contra o Bolívar. O Inter até diz, não, tem que cuidar, o cara tá vindo de férias, mas hoje ele treinou normalmente, se colocou à disposição, eu não duvido que se ele sair no bid, falta isso, falta a documentação que é um pouquinho mais complexa, porque ele vem da Europa, se ele tiver documentação, eu não duvido dele jogar ou a partida contra o Fortaleza ou a partida de terça-feira contra o Bolívar, tá? O próximo assunto que eu quero trazer aqui envolve o goleiro Alisson, que foi formado nas categorias de base do Internacional, ele jogou dos 12 aos 23 anos no Inter, tá? E ele está sendo especulado no Al Nassr da Arábia Saudita. A gente está vendo todo esse movimento do campeonato saudita de buscar nomes enormes do futebol europeu, Benzema, Kanté, agora o Neymar, o próprio Cristiano Ronaldo, muitos jogadores migrando do futebol europeu para a Arábia Saudita, tá? E agora se especula o nome do Alisson, goleiro do Liverpool, um dos melhores goleiros do mundo, goleiro que era titular da seleção brasileira nas últimas 2 Copas do Mundo. O que isso interessa ao Inter? O Inter tem direito, pelo mecanismo de solidariedade, a 5% do valor envolvido em uma eventual venda do Alisson, tá? Ele foi contratado do Liverpool junto à Roma por 72 milhões de euros. Cara, isso dá mais de 400 milhões de reais, tá? Obviamente que o valor de mercado dele hoje não é esse. Ele tem contrato com o Liverpool até 2027, então assim, pro Al Nassr tirar ele do Liverpool, vai ter que pagar. Vai ter que pagar multa, vai ter que comprar ele junto ao Liverpool, tá? E isso envolve uma grana. Não acho que o valor chegue a 70 milhões de euros, mas vamos dizer que seja a metade, 35 milhões de euros, tá? Que é um valor bem alto, não tenho ideia exatamente de qual o valor de mercado do Alisson. Mas tô chutando o número 35 milhões de euros só para vocês terem uma ideia de quanto o Inter pode arrecadar e qual a realidade desses números, tá? 35 milhões de euros dá aí quase 200 milhões de reais, se o euro for 5,50, 5,60 por aí, 180, 190 milhões de reais. O Inter tem 5% disso, o que significa 10 milhões de reais. É uma boa grana. É uma grana, por exemplo, que o Inter arrecada vendendo os jogadores do seu elenco. E de graça, por uma negociação lá do mundo saudita pelo Alisson. Então o Inter também está de olho nessa situação, pode ser bem mais de 35 milhões de euros, pode ser menos, não faço ideia, não foi falado em valor ainda, mas se fala no interesse do Al Nassr em ter o Alisson, a gente vai ficar de olho nessa situação, tá? Por último, eu quero falar sobre o Grenal Sub-20, tá? O Inter foi eliminado na Copa do Brasil Sub-20 para o Grêmio, perdeu nos pênaltis 1-1, no estádio Beira-Rio. O Riquelme, aquele atacante que veio do Sport Recife no contrapeso do João Peglo, perdeu o pênalti e o Inter foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil Sub-20 para a equipe do Grêmio. O time do Inter não teve tantos destaques assim, eu não acho esse time Sub-20 uma geração maravilhosa, me chama a atenção o lateral direito, Everton, porque ele tem 15 anos de idade, tá ali 2007, foi titular em um jogo de Sub-20, tem estatura, tem velocidade, chegou na área, perdeu um gol feito, é verdade, mas acho que para um garoto de 15 anos jogou bem, é um cara de se observar. Não vi outros grandes talentos. O Jonathan Cauã ali, um atacante interessante e tal, pelo lado do campo. Mas o Inter desceu o Luca para jogar esse jogo, né? O Luca que não foi utilizado ainda pelo técnico Eduardo Cudê. E o Luca, o jogo estava 1-0 pro Grêmio, um gol de pênalti no segundo tempo. E aí aos 46 da segunda etapa, nos acréscimos já, o Luca fez um gol antológico. O Luca fez um gol dos mais bonitos do estádio Beira-Rio, da história do estádio Beira-Rio. Ele dá um chapéu no adversário e de fora da área ele emenda um voleio no ângulo, um gol absurdo do Luca, tá? Que decidiu o jogo, levou o jogo para os pênaltis e depois o Inter perdeu pelo pênalti perdido pelo Riquelme. O Luca inclusive bateu o pênalti e converteu, o Enzo, filho do Fernandão, bateu o pênalti e converteu também. Mas o que isso coloca? Coloca, primeiro, o Luca no hype. Olha, o Cudê vai ter que olhar para esse jogador. Pô, o cara desce pro Sub-20 e faz aquilo, alguma oportunidade no time principal ele vai ter. Lembrando que o Luca, quando entrou, deu resposta em vários momentos. Na primeira fase da Libertadores, principalmente.
E quando o Kudê chegou, ele não olhou pro Luca ainda. O Luca ficou no banco, sequer entrou em campo com o Eduardo Kudê. E deve voltar agora o Luca a treinar com o time principal, vira opção pro Kudê, pros jogos contra o Fortaleza, pros jogos contra o Bolívar. Quem sabe o Luca possa ser utilizado, por exemplo, nesse jogo do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, entrar em campo pelo menos. Pô, depois do golaço que o cara fez, vale, e tenho certeza que ele ganhou pontos, tá? E deve ganhar oportunidades nos próximos jogos. É o que a gente espera em relação ao Luca, que fez um golaço contra o Grêmio. O Inter está eliminado de qualquer maneira da Copa do Brasil Sub-20. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Quarta-feira tem Copa do Brasil, os dois confrontos de semifinal da Copa do Brasil, e eu vou passar aqui as odds, tá? Para classificar, Grêmio e Flamengo. A odd de classificação do Grêmio ela tá caindo, ela tá em 9 agora, e a odd pro Flamengo classificar 1.03. E tem amanhã também São Paulo e Corinthians. Pro São Paulo classificar, a odd é 2.1. Boa odd pro São Paulo. E pro Corinthians é 1.65. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!